Aí, e depois a gente sobe essa reunião também. Aí dá para compartilhar com o pessoal, já se inscreve no canal, aperta o curtir lá, e para acompanhar a gente. A intenção ali no Instagram é a gente manter ali bem atualizado para janeiro, a gente alimentando com as atividades, para fazer propaganda para quanto mais pessoas sentirem esse desejo aí, sentirem esse amor que a gente está no momento, né? Espero que perdure até a volta de Jesus, de fazer a vontade do nosso Deus, né? Quer falar alguma coisa, pessoal? Boa noite a todos. Agradecer vocês que dedicaram um tempinho aqui. Vamos, pós-oração, né? O Breno vai cantar um hino para a gente, para louvar e bendizer o nome de Deus. Nós teremos a mensagem do pastor, depois o Breno canta de novo. Fazemos o sorteio do livro, essa vai ser a dinâmica do culto de hoje. Tudo aqui possa ser somente para a honra e glória do nome de Deus. Que Deus possa fortalecer o nosso grupo, o grupo da irmã Jaciara também, todos os missionários também, que a gente não perca esse primeiro amor, e aqueles que já estão nesse amor há bastante tempo, como o pastor, como as equipes que tem, os missionários ao redor do mundo, que Deus possa nos fortalecer, possa nos batizar com o Espírito Santo diariamente, para termos o discernimento de ouvirmos a voz de Deus e fazer unicamente a vontade dele. Nós possamos nos entregar de corpo e alma nessa missão, unicamente com o intuito de servir, unicamente com o intuito de fazer aquilo que Deus preparou já para a gente, desde de quando surgiu essa missão. Deus já preparou tudo, Deus já está cuidando de tudo, dos detalhes, que tudo seja para honra e glória do nome de Deus. Exato, tô mandando lá no grupo pessoal, né? Mandei a fotinha aí do livro que será sorteado, Sobrenatural, Viagem ao Sobrenatural, né? Então, o Breno aí separou esse livro aí da comportagem dele, falou, esse eu vou estar sorteando na nossa reunião. Ele ia sortear lá no grupo, eu falei, não, vamos sortear lá na reunião. Aí ele, verdade. E aí, então, é bom que mais pessoas tenham a oportunidade de estar ganhando aí o livro, né? Vamos, então, fechar os nossos olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai de amor e misericórdia, muito obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos para louvar e benzer o seu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo estando cada um em um lugarzinho, o Senhor nos une através da internet e nos conecta numa mesma sintonia para que possamos aprender sobre Ti e levar a sua mensagem aos outros também. Por favor, Pai, se mantenha presente, que seu Espírito Santo esteja nesta programação, que seu Espírito Santo instrua, nos dê sabedoria, dirige o pastor que vai falar, e também toda a programação, que tudo seja feito somente para a sua honra e a sua glória, Pai. Que nós possamos nos dedicar a cada dia mais para fazer o teu querer. Que nós possamos ter no nosso coração o desejo de servir a Ti, de honrar a Ti, de glorificar a Ti, Pai. Por favor, esteja com cada missionário aqui presente e com aqueles que estarão ouvindo também essa reunião depois. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, Breno, com você. Vamos lá. Primeiro, né? Sim. Boa noite para todos. Me chamo Breno, tenho 23 anos, sou o mais jovem da minha. Eu sou o filho lá da minha equipe, né? Estou morando em Goiânia já há um ano, mas estou muito pertinho já de ir embora, próximo mês. Consegui passar num vestibular de teologia para a FAAMA, como já foi falado. Então, no 2025 vai ser uma virada de chave na minha vida. Vou estar ingressando em uma nova etapa. Trabalho aqui no Colégio Adventista de Goiânia. Nós temos hoje aqui cerca de 1.250 alunos no nosso colégio. Então, é bem grande, bastante gente. E a gente tem contribuído para a obra aqui também no colégio, né? Para a obra do Senhor.
e estarei na missão juntamente com todos vocês, em nome de Jesus, em janeiro, tá bom? Vamos nos rever pessoalmente. O louvor que eu escolhi nessa noite, na verdade, Deus propôs no meu coração para cantar esse louvor, porque ele fala muito ao meu coração, e creio que também vai falar muito ao seu coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, Jesus fala que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E somente em Jesus a nossa alma se fartará. Então eu vou cantar sobre isso nesse momento. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Louvado seja Deus por isso. Somente em Jesus a nossa alma se fartará. Amém? Amém, Amém. 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 Obrigada, Breno, pela bela mensagem. Deus continue te usando, viu? Amém. Agora é o pastor Leandro, certo? Opa, vamos lá então. Mais uma vez, quero cumprimentar a todos, muito boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez para orarmos, louvarmos a Deus, ainda que o Breno seja o nosso representante aí nesse louvor, né, que todos nós oferecemos a Deus, porque de fato não há outro onde nossa alma pode encontrar a satisfação plena, senão aquele que nos criou, nos salvou e é o nosso dono. Então, obrigado, Breno, pela boa música que nós pudemos ouvir. E que bom também que o grupo está se reunindo todas as segundas-feiras, né? O Douglas, depois também a Alessandra comentaram comigo, né, sobre os encontros de vocês todas as segundas-feiras, as duplas de oração semanais. Tudo que começa de joelhos começa para ficar em pé. A oração não é o final de tudo. Se a gente ora e apenas ora, a gente começa a orar contra o pecado, depois começa a pecar contra a oração.
mas, embora a oração não seja o final de tudo, ela tem que ser o começo. Né? A oração, a gente tem muita coisa para fazer depois de orar, mas a gente tem nada para fazer se a gente não orar antes. Então, louvado seja Deus por isso. Que bom que vocês estão intercedendo, né, entre vocês mesmos, mas também fiquei sabendo que vocês estão orando também pela coordenação, estão orando pelos lugares que nós visitaremos, né? Então, quando tem essa cobertura de oração, isso faz diferença. Isso faz diferença. Oração não é apenas palavras ou rituais, né? Oração é realmente a conexão do humano com o divino, é entrar na sala do trono e na sala do trono poder nos apresentar diante de Deus. Então, primeiro, quero louvar a Deus por essas ações que vocês estão fazendo. Em segundo lugar, quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia, tá bom? Aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Na verdade, foram escritos vários livros de Atos. Esse aqui foi chamado de Dos Apóstolos por uma questão canônica, né? Para dizer que era o livro autorizado. Só que tem muita gente que diz que, na verdade, esse livro não deveria se chamar Atos dos Apóstolos. Deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque, de fato, o que a gente vê não é um livro que conta a história dos apóstolos. Aqui conta a história de Pedro e tem um bocado de apóstolo que não aparece. E depois tem Paulo. Mas tem vários apóstolos que não aparecem, mas também tem a história dos diáconos. Então não é dos apóstolos esse livro. Né? Então tem gente que diz, não, esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque o que a gente tem nele é o Espírito Santo vindo sobre a igreja, o Espírito Santo conduzindo a igreja. Então, tudo que acontece ali em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra, é o relato de como o Espírito Santo conduziu a igreja. Então, depois desse momento que o Espírito Santo vem formalmente sobre a igreja, no Pentecostes, nós temos um momento, uma cena, que está no livro de Atos, no capítulo 3, e é isso aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Essa história que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Atos 3, versos 1 ao 10. A história é assim, olha. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Era um momento comum. O João e Pedro, eles não foram no templo para curar um homem. Eles foram no templo para orar. O alvo deles era ir orar. Eles foram para a oração das 3 horas da tarde. Haviam 2 momentos no templo, né? Às 9 da manhã e às 3 da tarde, que eram os horários do sacrifício no templo. Só que Jesus já tinha morrido. Já não tinha mais valor naqueles sacrifícios. O véu do santuário que ficava neste templo já havia rasgado. Por que esses homens continuavam indo no templo? E para que lá? Não tem mais sentido. Aquele santuário já não era mais a casa de Deus. Uma vez Jesus purificou o templo e falou, né, sobre que a casa do seu pai deveria se chamar casa de oração. Mas depois ele purificou de novo o templo e falou, a casa de vocês vai ficar deserta. E de fato, Jesus morre, o santuário, o véu rasga,
o santuário do céu é inaugurado. Quando o santuário do céu é inaugurado, o Espírito Santo desce sobre a igreja, mas os discípulos estão lá, indo para o templo orar. Há muita coisa aqui nesse texto que diz respeito, inclusive, à própria estratégia da igreja na pregação. Por exemplo, eles irem em dupla, porque Jesus é que inventou isso, de pegar os seus apóstolos, separou 70 homens para irem adiante, preparar o caminho para ele, e separou esses 70 homens para irem de 2 em 2. Eles não deveriam ir sozinhos. Um iria ajudar o outro, aconselhar o outro. Há uma dinâmica que funciona muito melhor em dupla do que sozinho. Então, Jesus inventou esse negócio deles irem em dupla. Jesus inventou isso de que primeiro deveria pregar em Jerusalém. Foi Jesus que disse, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão começar em Jerusalém. Depois Judéia e Samaria, e tinha todo um caminho progressivo para a igreja. Mas tudo isso aqui, eles estão seguindo o plano estratégico de Jesus. E eles vão para o templo, e ali no templo, eles encontram uma oportunidade. Eles estão indo no templo para oração, eles estão indo no templo também para pregar o evangelho, e ali no templo eles encontram não um problema. Às vezes, problema para nós pode ser problema. Um aleijado para nós é um aleijado. Mas no reino de Deus, problemas podem ser oportunidades. Oportunidades. Como diz aquele ditado crente, né? Não mostre para os teus problemas, não mostre para Deus o tamanho dos teus problemas. Mostre para os teus problemas o tamanho do teu Deus. E foi isso que os apóstolos fizeram. Eles encontraram um homem, e olha o que o texto diz. É dito que ele era um coxo, um aleijado, de nascença. Ele nunca conheceu o que era andar, nunca experimentou, ele não sabia nem andar. Nunca experimentou, nunca aprendeu. E esse homem aleijado de nascença, ele era colocado, ele era levado por alguém e colocado na porta do templo chamado Formosa todos os dias. Todos os dias. Ao ponto de que ele se tornou um personagem conhecido. Quem vinha para a oração das 9, quem vinha para a oração das 3, estava lá o homem pedindo esmola. Todo dia. O sacerdote passava, o homem estava lá. O fariseu passava, o homem estava lá. O saduceu passava, o homem estava lá. Jesus passou um monte de vezes, aquele homem estava lá. Os apóstolos passavam, aquele homem estava lá. Um monte de gente passava todos os dias, e o homem naquela rotina dele, todos os dias. E até aquele dia, ninguém tinha feito nada por ele. Rotina dele, ir para frente do templo, e na frente de um templo que vai encontrar o quê? Né? No máximo que ele tentou encontrar ali foi esmola. Né? Não foi verdade, não foi Deus, não foi adoração. Ele ia para o templo ali para tentar esmola. Só que o texto diz o seguinte, que naquele dia, que era só mais um dia, né? Imagina, esse homem já era um homem, não sabemos sua idade, mas já era um homem feito, era aleijado desde nascença, e todos os dias colocado no templo. A rotina dele era só um dia a mais. Um dia a mais de um pedinte, um dia a mais de um aleijado, um dia a mais na sua rotina, de depender da misericórdia dos outros. Dentro de um contexto religioso, em que era dito que seu problema físico era castigo de Deus por causa do seu pecado, e se nasceu assim, possivelmente era por causa do pecado do pai e da mãe, e ele era condenado, amaldiçoado, e esse homem jogado no canto da vida não era importante, afinal era um pecador, filho de pecadores, estava na beira do templo, não tinha nenhuma função importante, era um homem jogado no cantinho da vida. Só que nesse dia, 2 discípulos do melhor homem que já viveu sobre essa terra, 2 alunos do melhor homem que já viveu nessa terra, estavam entrando naquele lugar para oração. E quando esses homens entram, encontram aquele homem, e ao encontrar, então, Pedro diz para ele assim, olha para nós aqui. Aí, né, Lucas, quando escreve, diz assim, que quando aquele homem olhou para Pedro e para João, ele olhou esperando, diz assim, olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Olhou, mas olhou assim, fitou o olhar. Pedro se concentrou nele, João olhou para ele, e aí ficaram firmados naquele olhar e falou assim, olha aqui para nós, olha aqui para nós. E aí aquele homem olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Talvez poderia esperar receber alguma esmola, né? Afinal, se os homens pararam,
Se os homens conversam, porque um monte de gente passava e nem parava. Um monte de gente passava e nem conversava. Um monte de gente passava e não olhava. Mas aqueles homens pararam, conversaram e olharam para ele. Então ele pensou, eu vou receber alguma coisa. Só que tinha alguma coisa a mais. Porque a ênfase que Lucas está dando aqui é no olhar, não é no fato de parar e falar e que vai dar alguma esmola. É o olhar, aquele homem olha nos discípulos e falou, eu vou receber alguma coisa aqui. E a gente podia pensar assim, mas como que Pedro consegue, junto com o João, transmitir tanta coisa através de um olhar? Só um olhar? Olha para nós. E ele olhou atentamente porque ia receber alguma coisa. Mas como através de um olhar? Bom, esse texto aqui de Atos, o livro de Atos, ele é a segunda parte do livro de Lucas. O livro de Lucas é o único evangelho que tem continuação. E a continuação do livro de Lucas é Atos, escrito por Lucas. E lá no livro de Lucas, no capítulo 22, Lucas conta a história de quando Pedro negou a Jesus. E aí eu acho que é no verso 68, verso 60, alguma coisa, ele comenta o seguinte, que depois que ele negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou, e quando o galo cantou, Pedro automaticamente direcionou seus olhos na direção de Jesus. E Jesus olhou para Pedro. E aí Pedro ficou arrependido e saiu dali. E aí a gente sabe que ele foi para o Getsemane, foi chorar, né? Poxa vida, eu traí meu amigo. E um olhar de Jesus para Pedro foi muito poderoso. Porque naquela mesma noite, Jesus tinha falado para ele assim, olha, vocês vão se escandalizar, tem um que vai me trair, e aí, mas quem é Jesus que vai te trair? Quem é essa pessoa? Não, Jesus, eu sou capaz de qualquer coisa pelo Senhor. E aí, não, Pedro, o diabo pediu para levar você, eu orei por você. Quando você se converter, conduza os seus irmãos também, fortaleça os seus irmãos. E, aliás, Pedro, você, nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro ficou muito ofendido naquela noite. Como Jesus pode pensar uma coisa dessa de mim? Como ele pode pensar isso de mim? Já tem, olha quanto tempo que eu ando com ele, durmo com ele, onde ele vai eu vou, eu auxilio ele, eu sou o melhor amigo dele, eu acho que eu sou o melhor amigo dele do que João e Tiago. E como ele pode pensar uma coisa dessa de mim? Como ele é capaz de não acreditar? Eu estou disposto a morrer por ele. E aí eles, naquela noite, cantam um salmo, vão para o jardim de Getsemane, Jesus Cristo estranhamente calado, triste, e aí acontece toda aquela situação lá, Jesus se afasta, vai orar, os homens vêm prender Jesus, Pedro pega a sua espada, tenta arrancar o pescoço de um homem lá, aí depois descobre que é o servo do sacerdote, o Malco, e ele desviou e cortou só a orelha. E aí, diante de tudo isso, olha como Pedro estava disposto e determinado a defender Jesus. Ele pegou na espada para defender Jesus, mas depois ele estava negando Jesus na frente de uma mulher, na beira da fogueira, e aí Jesus olha para ele, quando ele nega Jesus, tem um homem que conversa com ele, não estou nem entendendo o que você está falando, não sei nada disso aí, não conheço ele não. Aí ele olha para Jesus, e o olhar de Jesus encontra ele. E Pedro entendeu o poder de um olhar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa contando de uma situação que passou e como que alguém tratou ela assim no tom de falar com ela, no olhar, no jeito. Ela falou que aquela pessoa estava destratando ela e o grupo dela, né? Era uma situação lá e a pessoa estava desabafando e dizendo, aquele fulano ali e tal, aquele olhar, aquele tom de voz, nos distratou, eles se sentiram todos distratados pela a maneira de falar, a maneira de olhar. Isso acontece realmente, né? Às vezes um tom na voz, às vezes um olhar, isso faz diferença, né? Não sei se vocês já ouviram uma história aí de que um mendigo estava pedindo esmola, e aí o homem passou para ele assim, desculpa, eu não tenho nada não, irmão. Ele, muito obrigado, viu? Não, eu disse que eu não tenho nada, irmão. Não, muito obrigado por me chamar de irmão. Muito obrigado por chamar de irmão. Então, às vezes, realmente, uma palavra, um olhar, um gesto, uma ação simples, um comportamento faz muita diferença. Quando os discípulos chegaram ali, falaram, olha para nós aqui,
Aquele homem olhou atentamente, sabendo, eu vou receber alguma coisa. Só que Pedro já tinha deixado tudo. Antes, Pedro, tem gente que pensa que Pedro era pobre, né? Não é o tema de hoje, não vou entrar, mas se um dia quiser, eu provo para você que Pedro não era pobre. Nem Pedro, nem Tiago, nem João. Eles eram sócios de um navio pesqueiro, empresários, empreendedores, e seguiram e deixaram tudo para seguir Jesus. Pedro agora não tinha mais nada, tinha deixado tudo para seguir Jesus. Tinha deixado sua riqueza, tinha deixado seus negócios. E agora, ele olha para aquele homem e fala assim, olha, eu não tenho nem prata nem ouro. Eu não tenho nem prata nem ouro. Parece dar tão desanimado, né? O homem estava esperando receber alguma coisa e não tenho nem prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro estava experimentando o poder que ele tinha recebido do Espírito Santo. Olha, eu não tenho mais prata, eu não tenho mais... Ele não falou mais, né? Porque o homem nem sabia da história dele. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa para você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E aí Pedro disse, primeiro foi um olhar, depois foram palavras. Aí ele vai lá e estende a mão para aquele homem, pega ele pelo braço e puxa ele, e aquele homem levanta o tornozelo, os pés se firmam, e o homem começa a aprender a andar, e que coisa maravilhosa. Um homem que a vida inteira estava aleijado, com apenas algumas palavras encontrou saúde, com apenas algumas palavras encontrou firmeza nos pés, com apenas uma palavra. Olha que poder é esse? Que poder é esse? Que aquele homem apenas... tem gente que talvez poderia pensar, não, deixa eu entrar no templo ali, deixa eu orar primeiro. Orar não, aquele homem, do jeito que estava ali, não, quando viu aquele homem, ele fala, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho Jesus, e em nome dele eu te digo, levanta, homem. Levanta, não, ele diz, anda, e pega ele pela mão, e o homem anda. Que poder é esse? Que poder é esse? Tem uma história que rolava ali na época de Martinho Lutero, de dois clérigos que caminhavam ali pelo Vaticano. O Vaticano cheio de ouro, é uma coisa linda o Vaticano. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, né? Eu sei que a família Priolo já morou por aquelas bandas lá, não sei se vocês já foram lá no Vaticano. É ouro, é obra de arte, é uma coisa... É tudo muito lindo, é tudo muito lindo. E aí tinham dois clérigos, né, estavam caminhando ali. Você sabe que eles acreditam que Pedro era o primeiro papa, né? E aí eles conversavam sobre Pedro, dizendo assim, olha como a situação da igreja mudou, né? Olha como a situação da igreja mudou desde São Pedro. São Pedro disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, e aí agora olha isso aqui, olha quanta prata, olha quanto ouro, olha como a igreja de Deus está rica hoje. Que igreja rica, que igreja poderosa. Aí o outro falou, é verdade, meu amigo. Hoje nós temos prata e ouro, mas hoje a gente não pode mais dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Nós adquirimos prata, nós adquirimos ouro, mas nós perdemos alguma coisa. Porque a gente não pode mais dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Quando foi a última vez que você viu uma manifestação poderosa da graça de Deus? Quando foi a última vez que você viu assim, ó, Deus se manifestado em poder? Não estou dizendo assim numa doutrina, numa verdade que você ouviu do púlpito da igreja. Estou dizendo assim, o poder de Deus manifestado na sua frente. Você testemunhando aquilo e ficando impressionado com isso. Quando foi a última vez? Em que momento da história isso ficou pelo meio do caminho? Em que momento da história nós passamos a ficar felizes com prata, com ouro, com estrutura, com tudo que a gente tem, com uma grande igreja? Em que momento do caminho nós nos contentamos em viver sem esse poder? Nós aceitamos viver sem isso? Em que momento da história isso aconteceu? De tempos em tempos, Deus se manifesta reavivando o seu povo. Na época de Martinho Lutero, na época de John Wesley, de Jerônimo e Hus, na época de William Miller, Ellen White. Muitas histórias a gente tem para contar, muitas histórias a gente tem para contar. Está chegando o momento da gente viver a história.
a gente pode falar dela, a gente pode pregar sobre ela, mas está chegando o momento da gente viver essa história. De nós vemos o poder de Deus manifesto diante dos nossos olhos. Esses discípulos de Jesus, Pedro e João, ali no templo, aquele homem, diz o texto que ele se levantou, né, ele pegou ali pela mão direita, firmou os tornozelos, firmou os pés, e aí ele saltou e de repente começou a andar. E eu às vezes fico imaginando como é que esse homem começou a andar. Ele nunca andou, ele estava aprendendo, como é que foi, mas ele andava, ele pulava, né, porque não basta andar, o homem passou a vida toda sem andar, andar não era suficiente, ele pulava, ele louvava a Deus. Um homem que a vida toda, todos os dias, ia no templo atrás de esmola, dessa vez entrou cantando, pulando, quebrando a reverência, bagunçando tudo lá, entrou pulando e é uma alegria que não dá para conter, não tem como você mandar um homem desse ficar quieto, não tem como. Tem coisa que acontece na vida da gente, né, quando o Breno descobre que ele passou para a faculdade de teologia, ele tem que contar para os amigos, ele tem que chorar, ele tem que falar para Deus, ele tem que agradecer, ele tem que pular, porque quando a boa notícia vem, essa coisa mexe com a gente, mexe com o nosso comportamento. A gente não consegue... É igual a primeira igreja adventista da história, era chamada de Igreja Branca. É uma igreja antes de 1844, é uma igreja congregacional, né? E aí Raquel Oakes falou para eles sobre o sábado, e daí o povo começou a guardar o sábado antes mesmo de 1840, antes de Joseph Bates pregar o sábado para Tiago White e Ellen White, já tinha uma igreja lá que guardava o sábado. E era uma igreja que eles estavam na expectativa da volta de Jesus, e essa igreja era famosa por causa dos seus louvores fervorosos. Era um povo que cantava desafinado demais. Eles cantavam e saíam assim, ó, saía da igreja, e aí iam para uma direção, outra ia para outra, eles iam cantando, até sumir de vista. Aí aquele monte de gente saindo da igreja cantando, lá longe eu via a voz do outro, e falava, eles eram desafinados, mas eram fervorosos, porque eles estavam empolgados, Jesus está voltando, nós estamos trabalhando o nosso coração para encontrar com ele, Jesus está chegando em 22 de outubro desse ano. Era uma empolgação muito grande que movia eles, quebrava a formalidade, quebrava aquela rotina do culto, o momento das crianças. Agora o Provai e Veja. Algumas coisas mexem com a gente. E a gente está precisando disso. Nós estamos precisando disso. De que a gente se sacuda. Talvez entrando na igreja sem saber andar direito, porque está aprendendo agora. Talvez entrando na igreja pulando e louvando a Deus, e o povo achando estranho. Mas aí aquele homem, como ele estava todos os dias no templo, o povo olhava e falava, rapaz, esse aí não é o rapaz, aquele moço que ficava todo dia lá na porta do templo, na porta formosa, não tem aquela porta formosa? Esse homem não ficava todo dia lá? Rapaz, eu acho que parece que é. E as pessoas foram reconhecendo, eles não, é isso mesmo. E isso se tornou uma oportunidade para chamar a atenção, para os discípulos pregarem, depois para os discípulos serem presos, depois para Deus fazer um milagre, tirar a igreja ora, e aí Deus faz um milagre, tira Pedro da prisão. Muita coisa acontece a partir de um milagre, a partir de uma visita ao templo para orar. Muitas coisas acontecem, né? E foram coisas tão extraordinárias que Lucas registrou para nós vermos. Amigos, eu acredito que nós estamos chegando no momento em que, em breve, nós vamos ver o que Deus é capaz de fazer com um povo que se entrega para Ele. Quem viver, vai ver. O que Deus é capaz de fazer com um povo que talvez foi caindo na letargia, que talvez foi perdendo algo precioso no meio do caminho, e hoje tem prata, hoje tem ouro, está rico, abastado, de nada tem falta, e na verdade, em algum momento vai descobrir que não tem Jesus Nazareno, então é na verdade miserável, pobre, cego e nu, e esse povo vai clamar pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai vir de um jeito como nunca aconteceu em toda a história, nem no livro de Atos, nem na época dos apóstolos aconteceu o que vai acontecer. E esse povo cheio do Espírito Santo vai sacudir o mundo todo. E o Evangelho vai ser pregado no Brasil. E o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. O Evangelho de Deus vai alcançar os muçulmanos, os judeus, os hindus.
O Evangelho de Deus vai quebrar as amarras que prendem a China, a Coreia do Norte, e depois Jesus vai voltar e coisas lindas irão acontecer a partir de alguma coisa que Deus vai mover. Então, o que eu gostaria de convidá-los, né, que realmente orem mesmo, busquem a Deus mesmo, de verdade. Pregue ao teu próprio coração, faça isso mesmo, continue nesta caminhada. Porque, de fato, amigos, Deus tem algo muito maior do que a gente consegue começar a imaginar. É muito mais do que aquilo que nós vamos viver em janeiro. Janeiro vai ser só o começo. É só o começo. Tem uma obra que Deus já está fazendo e Deus está juntando pessoas. Já está acontecendo. Janeiro é uma parte a mais disso. Tem uma coisa que Deus está movendo. Tem uma obra que Deus está fazendo. A obra dele é dele. Às vezes, a gente usa uma expressão assim, bem intencionado, claro, não tem erro nenhum usar essa expressão, né? Mas a gente fala assim, que temos que fazer a obra de Deus, né, na nossa época. Nós não temos que fazer a obra de Deus. Nós temos que fazer a nossa obra, que Deus mandou a gente fazer. A obra de Deus, só Deus consegue fazer. Só Deus é capaz. A gente não tem que pregar o evangelho ao mundo. A gente tem que pregar o evangelho onde Deus mandar. O mundo é grande demais, a gente não consegue, a gente tem que unir forças. Então não é pregar o evangelho ao mundo, é pregar onde Deus mandar. Não é fazer a obra de Deus, é fazer a nossa obra. A que Deus mandar a gente fazer. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar determinado a gastar tempo, energia e dinheiro para fazer parte desse movimento. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. E desejo que o Espírito Santo encha a cada um de nós, para que juntos possamos sair como dupla de oração, como dupla missionária, e que em nome de Jesus a gente possa sacudir esse mundo e virá-lo de cabeça para baixo. Até que o evangelho do querido Jesus alcance o mundo inteiro e que a verdade de Deus vença a mentira que prevalece, que a verdade de Deus vença e que o Espírito Santo vença com a pregação do evangelho no mundo todo. Então, antes aí do momento de oração e antes também do Breno cantar de novo, eu queria convidá-lo para a gente orar com isso, ok? Nós vamos orar baseado na palavra, ok? A gente orar baseado na palavra. Então, com isso que nós vimos, com isso que nós lemos, com isso que nós refletimos, nós apresentamos diante de Deus no momento de oração, tá bom? Então, do jeito que você está aí, onde você estiver, se há condição, fecha os teus olhos aí e vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor, mais uma vez, Deus, como tantas outras a gente faz, mais uma vez estamos aqui em oração. Fechamos os nossos olhos, direcionamos a nossa mente na presença do Senhor, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, sabendo que o Senhor se importa conosco, sabendo que mais do que nós desejamos estar com o Senhor, buscar o Senhor, receber o Teu Espírito Santo, muito mais do que nós, o Senhor está desejoso de se aproximar de nós. O Senhor está desejoso de conquistar o nosso coração, derretê-lo, transformá-lo. O Senhor, mais do que nós, está desejoso de enviar o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Senhor, mais do que nós, quer nos fazer missionários, homens e mulheres que têm o Evangelho nos lábios, na mente, no coração, na vida. Mais do que nós, o Senhor está interessado em que vamos com poder levar o Teu Evangelho em todos os países, em todos os lugares. Por isso, Senhor, o grande desejo do nosso coração é terminar logo essa obra aqui, Senhor. O desejo intenso do nosso coração é sair daqui, viajar para um país distante, a Nova Canaã, a capital, a Nova Jerusalém. É ali que nós queremos estar, Senhor, com os Teus anjos, louvando o Senhor, orando com os olhos abertos, orando, olhando para o Teu rosto, te adorando e sabendo que a gente vai estar ali por toda a eternidade. Nunca mais vamos ter que lutar contra o pecado, nunca mais vamos ter que lutar contra a nossa tendência para o mal, nunca mais vamos ter que conviver neste mundo que não presta, mas estaremos ali, Senhor, vivendo os dias da eternidade. Então a gente pede duas coisas, Pai, duas coisas nós queremos te pedir nesta oração.
A primeira é que o Senhor nos salve, que o Senhor nos mantenha salvos em Jesus Cristo, hoje, também no juízo e por toda a eternidade. Que o Senhor nos salve, Deus. Que o Senhor nos dê, desde já, a vida eterna. E a segunda coisa, Senhor, que nós queremos te pedir é que quando nós chegarmos nesse momento, na Nova Jerusalém, na tua presença, que possamos ver uma multidão de pessoas que foram salvas pelo nosso trabalho. Pessoas a quem nós pregamos o Evangelho, pessoas a quem nós apelamos aos seus corações para que se entreguem a Jesus. Nos dê essa alegria, Senhor, de olhar para o céu, de olhar para o lado, de olhar perto de nós e vermos pessoas que foram salvas pela obra das nossas mãos. Por favor, Senhor, nos dê esses dois privilégios, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Breno, você canta pra gente? Depois a gente volta para agradecer tanto você quanto o pastor e dar as últimas palavras aqui. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem. Como bons soldados de Cristo, nós precisamos mostrar ao mundo que a única saída é Jesus. E eu vou cantar sobre isso nesse momento. Quando paro pra pensar no que fiz pra ajudar as pessoas que precisam de carinho e atenção, se uma criança pede pão, se o velhinho estende a mão, eu estou virando o rosto ou estou dando atenção. O meu pai me ensinou que há muito tempo atrás entre nós viveu um homem, o seu nome era Jesus. Ele só fazia o bem, não discriminou ninguém, negro ou branco, rico ou pobre, ele sempre os amparou. Vamos nos unir, vamos dar as mãos e mostrar ao mundo que a saída é Jesus. Vamos ajudar, vamos partilhar, que no gesto de carinho e amor o mundo verá que Cristo vive em nós. Quantas vidas tem no mundo tão cansadas de esperar que num gesto de bondade alguém lhes mostre compaixão. Nas prisões e hospitais, muitos morrem sem saber que em Jesus há esperança, nova vida e poder. Conhecendo a verdade, temos de compartilhar, mas vivendo sem amor, nossa voz a se calar. Cristo um dia que viveu e por nós sua vida deu, negro ou branco, rico ou pobre, ele sempre os amparou. Vamos nos unir, vamos dar as mãos e mostrar ao mundo que a saída é Jesus. Vamos ajudar, vamos partilhar, e no gesto de carinho e amor o mundo verá que Cristo vive em nós. Vamos nos unir, vamos dar as mãos
e mostrar ao mundo que a saída é Jesus. Vamos ajudar, vamos partilhar, que no gesto de carinho e amor o mundo verá que Cristo vive em nós, que Cristo vive em nós. Amém. Que Deus seja louvado. Amém, amém, amém. Que Amém. Deus continue te abençoando ricamente, esses teus dons e talentos que Ele te deu, que seja usado somente para a honra e glória do nome dEle, que muitas pessoas possam ser alcançadas através dessa tua voz, e continue pregando esse evangelho de forma cantada, para que pessoas sejam atingidas para o reino. Nós vamos ter um sorteio daqui a pouquinho já também. Te agradecer muito, pastor Leandro, pela disponibilidade de trazer a mensagem para a gente, uma mensagem tremenda que falou aos nossos corações. Com certeza que o Espírito Santo falou fundo no coração de cada pessoa nessa noite. Uma mensagem poderosíssima na qual nós podemos refletir. Nós sempre temos algo a oferecer. Nós vamos cruzar com pessoas nessa missão. E que cada missionário aqui essa noite possa entender que nós temos tudo. Nós sempre temos algo para oferecer para alguém. Nós temos que falar, olhe para mim. Nem que seja a pessoa cheia de Jesus, ela sempre tem algo para oferecer. Nem que seja um abraço, uma oração. Nós temos algo para oferecer. Nós não podemos passar de largo. Então, pessoas vão cruzar na nossa vida, no nosso caminho, principalmente nessa missão. E pessoas vão ver Jesus através de nós, através das nossas ações. Deus seja louvado por essa mensagem tremenda. Continue te usando, não somente nas mensagens pregadas, mas também com esse desejo que você tem no coração, que é de levar o evangelho ao mundo e a lugares que pessoas não querem. As pessoas querem ficar no conforto da sua casa. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Louvamos a Deus por isso. O Senhor hoje ajuda a gente, fala em nome de toda a equipe, ajuda a gente a realizar um sonho que Deus já sonhou para a gente lá atrás, que era de um dia estar numa missão. E através desse sonho que um dia o Senhor teve, o Senhor foi para a primeira missão, e o Senhor fez uma missão, e o Senhor desejou organizar missões, e isso não é um trabalho fácil. E graças a isso, hoje esse grupo dos escolhidos está podendo realizar o sonho de Deus, através do seu esforço, através daquilo que o Senhor propôs no coração. Que Deus te fortaleça demais, e que o sonho da Adventure, que o destino ao céu seja alcançado por todos, mas que possamos ir em todos os lugares do mundo onde as pessoas não querem ir. Que Deus te use, e eu te agradeço demais por isso e pela bela mensagem também. Vai fazer o sorteio, Alessandra? Vou sim, vou fazer o sorteio, mas antes de fazer o sorteio, vou pedir para o pessoal abrir a câmera aí, vamos fazer um print, né, da nossa reunião. Aparecer aí, Isabel, não sei como está a Isabel, até saiu, ela tá acho que ela deve estar no hospital ainda com o pai, com o vô dela, né? Então, vamos lá, todo mundo olhando aí para a câmera, em 3, 2, 1, e sorriso! Espera aí, que eu vou ver se deu certo. Uma marcação em cima bem da Mara, hein? Olha lá, vamos de novo. 3, 2, 1 e já! Aê, agora deu certo, todo mundo. Como combinado aí, o Breno separou aí um livro. Eu coloquei, enumerei aqui o pessoal. Deixa eu falar para vocês aí como ficou então. Cada um guarda o seu número. Foi por ordem de chegada, tá? Então, eu sou o número 1, Douglas o número 2, a Leila número 3, a Gra número 4, Breno número 5, a Jaciara número 6, o Leandro 7, a Mara 8, a Cleide 9, a Isabel 10 e a Viveuda 11. Então, aqueles que estiverem aqui online vão ter o privilégio de ser sorteado, né?
Quem saiu aí não vai poder participar, né, Breno? Tinha que ter ficado aí no sorteio, né? Tem que estar presente. Tem que estar presente, é isso aí. Então, deixa eu fechar aqui a propaganda, que tá bem bloqueando. Vamos lá, compartilhar a tela com vocês. Todo mundo tá vendo? Sim. Sim? Então tá bom. Então vamos lá. De 1 a 11, que foi a quantidade de pessoas aí entraram hoje. Sortear agora. Tararã. Quem será que foi o sorteado ou a sorteada? Número 5. Quem é o número 5? Ah, Breno não vale, né, Breno? Meu nome tá? Teu nome tá. Já ganhei. Posso sortear de novo? Vou me presentear. Pode sortear. Eu nunca ganhei no sorteio no dia que saiu meu próprio nome. Pode sortear. Tá todo mundo vendo a tela? É só para dar um suspense. Tarará. Número 11. A Tá? Vivelda tá aí? Tá presente? Vivelda tá aí Não, ou saiu? não tá. Então, vamos sortear de novo. Vamos lá. Mais uma vez. Sortear sem repetir o resultado. É 3 vezes para crer, né? Vamos lá. É verdade. 3, 2, 1. Número 9. 9. A Cleide. 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 Ah, Aê! Cleide, Ei, Glória, parabéns! é sorteada, viu? Esse aqui é meu, tá? Eu vou comprar um lacrado para você e vou levar para a missão, tá bom? Muito bom, livro maravilhoso. Ô, Breno, mas eu acho bom que tá aberto, que já faz uma dedicação aí para ela, e os eleitos já assinam todo mundo, para ela ter aí um brinde aí Aí, especial do nosso grupo. O Calil conseguiu entrar, que bom aí, quase que perdeu a benção final aí, ó. Irmã, de que grupo que você é? Eu, Moriá, do Peru, Moriá. Ah, que bênção! É bom que já vai ter história para contar para o pessoal lá no Peru, então. Muitas. a transformação, gente. Só esse livro é de Roger Morneau, um ex-satanista que se tornou adventista, né? Foi resgatado do mundo das trevas, literalmente. Então, é uma experiência muito boa. Você vai ver experiências maravilhosas aqui que com certeza vai fortalecer muito a sua fé. Amém. Tá Que certo. bom. Irmã, ele vai levar o livro Sim. e vai te entregar em mãos aí lá em São Paulo, certo, Breno? Ok. Certo. Estarei lá. Você vai sair de São Paulo ou vai sair de Foz? Eu vou para São Paulo dia 28. Vou sair de São Paulo. Combinado, então. Então, se a gente levava e entregava em Foz também, não tinha problema, né, Breno? Então, combinado. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Deixa eu parar aqui a gravação, né? Lembrando aí